Olá, chegou até aqui? Então se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou falar sobre a competência número 4 do Exame Nacional do Ensino Médio. E o que diz a competência número 4? A competência 4 fala sobre a arte como expressão de sentimentos, de emoções e de ideias. A arte, ela é uma forma de comunicação. E na prova do Enem, ela vai mostrar a arte como uma manifestação humana marcada pela criatividade e pela expressão. A arte como expressão do mundo, porque ela é uma das marcas que o ser humano deixa aqui na Terra. A arte, ela tem diferentes formas e a prova do Enem vem mostrando questões que envolvem pintura, escultura, arquitetura, fotografia, quadros, monumentos, arte rupestre, grafite, dentre outros. A arte, ela ajuda a entender a história da humanidade, a história de um povo, de uma civilização. Ela vai registrando em imagens episódios vividos pelo povo, pela civilização, por um grupo social. E a prova do Enem, ela mostra diversos tipos de arte. Ela fala sobre arte popular, que é aquela arte que fala sobre costumes e tradições, uma arte que é feita pelo povo e para o povo. Uma arte que tem como característica o anonimato, a herança cultural de um grupo social. A prova vai mostrar, por exemplo, utensílios, canções, vestimentas, uma máscara, mas que ninguém sabe quem foi o primeiro artista, aquele que inventou, aquele que primeiro criou. Outro tipo de arte que também aparece nesta prova é a arte erudita, que é aquela arte mais elitizada, mais elaborada, a arte feita dentro dos ateliês, a arte exposta em museus e galerias, que tem um valor imensurável e uma qualidade estética inquestionável. Exemplo, quadros de Tarsila do Amaral, de Anita Malfatti, de Cavalcante, Portinari, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, enfim, é uma arte elitizada, uma arte em que o artista ele expõe ali o seu pensamento crítico de acordo com o momento em que ele está vivendo. Outro tipo de arte que também aparece na prova do Enem é a arte de massa, a arte monumental, os monumentos que representam países, nações, por exemplo, o Cristo Redentor, o Coliseu, a Torre Eiffel. Esses monumentos possibilitam a visitação de pessoas de diversas classes sociais e de diversas partes do mundo. E agora, a pergunta que não quer calar: já testou a sua capacidade leitora hoje? Não? Então, vem comigo que eu vou resolver duas questões sobre a competência 4 do Exame Nacional do Ensino Médio. Vem comigo. O que diz a competência 4 da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias? A competência 4 diz que é preciso compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, você, candidato, precisa demonstrar três habilidades muito importantes sobre a competência 4. Primeiro, é preciso reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho de produção dos artistas em seus meios culturais. E é importante também analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Você precisa também reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações dos vários grupos sociais e étnicos. Agora, eu vou resolver uma questão sobre a competência 4. Essa questão é da prova azul de 2023, é a questão 33. Vamos usar aqui a técnica aprendida nas videoaulas anteriores, que consiste em começar a resolver pelo enunciado antes de ir ao texto. O enunciado da questão diz que quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX, e entre elas a obra Eternos Caminhantes,
considerada degenerada por... Então, o que eu estou procurando? Eu vou ao texto procurar por que a obra de Lazar Segal, Eternos Caminhantes, foi considerada arte degenerada. Então, vamos ao texto. Texto 1, ele é a imagem de um quadro de Lazar Segal, o quadro Eternos Caminhantes. E, ao observar o quadro, precisamos lembrar um pouco da trajetória de Lazar Segal. Quem foi o artista plástico Lazar Segal? Ele nasceu na comunidade judaica de Vilna, na Lituânia. E, na época, essa comunidade era dominada pela Rússia czarista. Ele foi pintor, foi escultor, foi desenhista, gravurista. Iniciou sua carreira como pintor impressionista, mas, ainda jovem, ele aderiu ao movimento modernista. O movimento modernista, a arte moderna, que era tão perseguida na época da Alemanha nazista. Bom, depois de morar na Alemanha um tempo, Lazar Segal mudou-se para o Brasil e absorveu referências do nosso país. Viveu um período em Paris e depois voltou definitivamente para São Paulo, lá pelos idos de 1932. Agora vamos ao texto 2. O texto 2 fala o seguinte, que em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na grande ação nacional socialista contra a arte degenerada. Então, já estamos quase encontrando a resposta. Basta pensar um pouquinho que houve uma perseguição à arte moderna durante o Terceiro Reich, na Alemanha nazista. E, assim, os nazistas eles entraram num campo de batalha também no mundo das artes e foi declarada como grande inimiga a arte moderna. Então, tudo que rompia com a perspectiva, com a tradição da figuração do corpo humano e outros cânones, era considerado arte degenerada. Para os nazistas, a arte de vanguarda, a arte moderna, era incompatível com os anseios e representação do Terceiro Reich. Então, agora fica fácil descobrir por quê, em qual alternativa está a resposta correta. Por que Eternos Caminhantes foi considerada arte degenerada? Então, vamos às alternativas. Alternativa A, foi degenerada por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. A alternativa B foi degenerada por manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. Foi degenerada por expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano. Foi degenerada por representar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico. Foi considerada degenerada por estimular discussão sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura. Então, qual é a alternativa que melhor se encaixa no comando da questão? Perceberam que eu fui lendo com alguns comandos que eu peguei na questão. Ali o finalzinho, entre elas a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por... Eu ia colocando, né, o que eu estava buscando, tentando encaixar em cada alternativa. E, pelo que você já estudou em História da Arte, a alternativa correta é a alternativa A, que diz que a obra Eternos Caminhantes, de Lazar Segal, foi considerada degenerada por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Esta é a resposta correta. Espero que você tenha acertado. Próxima questão. Essa questão também é da prova azul do Enem 2021. É a questão 14. Vamos ao enunciado. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar atenção para... Então, o enunciado diz que há uma obra, A Balsa de Lampedusa, na reportagem.
mas que a reportagem, além de apresentar a obra ao público, também cumpre a função de chamar atenção para alguma coisa. Então, vamos ao texto procurando essa informação. O texto é uma reportagem e a manchete é: a crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Aqui, uma obra de Jason de Kers Taylor. É uma escultura no fundo do mar. Então, observando bem a escultura, ela mostra refugiados, né, em situações degradantes, em sofrimento, tentando fazer uma travessia. Esta obra está no fundo do mar. Agora vamos ver o que o texto diz. A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Kers Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Agora vamos às alternativas. Então, qual é, né, a função que a reportagem cumpre, além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa? Opção A ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias, com vocação para o turismo? Não, não é essa informação. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas e embarcações precárias ao longo dos séculos, isso a própria obra mostra. A inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, que só pode ser visitado por mergulhadores? Não é esta a informação. Além desta informação, a construção do museu submarino como memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar? Ainda não é essa. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade de que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Então, além de apresentar ao público a obra Balsa de Lampedusa, a reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para o que está escrito na alternativa E. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade de que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Questão bonita, né? Que mostra aí mais uma das funções da arte. Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Mas antes de sair, é importante que você se inscreva, que você curta, comente e compartilhe. Até a próxima.